O Brasil é um dos líderes em cirurgia bariátrica no mundo. Esse número cresce a cada ano. Mas mesmo quando há aquela indicação precisa, surgem alguns medos. Medo da anestesia, medo de engordar novamente. Confere aí o quadro Consultando seu médico. Preste atenção nessas manchetes. Obesidade é a segunda principal causa de morte no mundo. Mal do século. Obesidade é a grande causa de doenças cardiovasculares. Obesidade mata mais do que terrorismo e acidentes de carro. Custo global da obesidade será de 1,2 trilhão de dólares ao ano. 14 tipos de câncer estão associados à obesidade. Obesidade é um dos fatores que interferem na fertilidade. Dr. Henrique Macambira, notícias bem preocupantes. O mundo está obeso e a obesidade tem matado muitas pessoas. Bom, Natália, realmente é preocupante. A obesidade é uma doença multifatorial, uma doença dificílima de ser tratada e que tem um componente emocional bem intenso. Isso muitas vezes retarda a procura dos pacientes pelo tratamento adequado. Sempre deixo isso bem claro, a melhor forma da gente tratar a obesidade é na prevenção, e eu acho que as medidas começam a ser tomadas por todos os níveis de governo, tanto municipal quanto estadual quanto federal. Porém, nos Estados Unidos essas medidas já foram tentadas anteriormente e os resultados são muito pobres. Eu faço parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, eu sou vice-presidente do capítulo local, Dr. Rodrigo Babadópolis é o presidente. Nós temos sempre feito encontros com outros profissionais para divulgar a eficácia e a segurança da cirurgia bariátrica, mas os pacientes em si continuam com muitos receios, né? Na realidade, existe um estudo mostrando que somente 1 a 2% daquelas pessoas que têm indicação de cirurgia bariátrica procuram a cirurgia bariátrica. Lógico que a cirurgia bariátrica é o final da linha. Eu falei iniciando no início aqui sobre a prevenção, é o primeiro ponto, é onde entra o setor público. Agora, os colegas endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos, outros profissionais de saúde, eles trabalham inicialmente nisso. Quando o paciente não logra sucesso, não obtém sucesso com esses tratamentos, aí sim a indicação da cirurgia bariátrica. Então vamos falar sobre esses medos, doutor? O que faz com que essas pessoas tenham tanto medo e isso impeça a realização da cirurgia? O primeiro medo, obviamente, é o medo da realização. Há motivo para isso? Quais são os números? Bem, todo ato cirúrgico existe possibilidade de problemas, desde riscos simples, pequenos, imediatos, uma cicatriz que ficou feia, algum desconforto pós-operatório. É muito comum, Natália, as pessoas acharem que depois da cirurgia bariátrica isso vai doer demais, tá? A tecnologia cada vez se torna melhor. Na realidade, a cirurgia bariátrica, o incômodo, a dor pós-operatória, ela é mínima. A recuperação do paciente é extremamente rápida. Cirurgia bariátrica, o pior risco que pode ter é a pessoa ir ao óbito, a pessoa morrer. A incidência na literatura médica é em torno de 0,1% de chance de uma pessoa ter óbito com a cirurgia bariátrica. Inclusive, um estudo realizado há alguns anos atrás mostra exatamente os riscos de mortalidade de uma série de tipos de cirurgias. Esse primeiro tipo é uma cirurgia coronária, a angioplastia coronária, que é a famosa ponte safena. Aqui é uma cirurgia vascular um pouco mais severa. Aqui é uma cirurgia de intestino grosso, chamada colectomia, muitas vezes feita para câncer de intestino. Nesse ponto é a chance de mortalidade de uma cirurgia de vesícula. Nesse outro, a chance de mortalidade de uma cirurgia de apêndice. E só aqui embaixo, já muito baixo mesmo, 0,5 nesse estudo, a chance de óbito na cirurgia bariátrica. Então, esse risco, esse medo que as pessoas têm, ele na realidade tem um fundamento, lógico, porque pode existir problemas,
Porém, o risco da obesidade, como você mostrou inicialmente naquelas manchetes que são muito impactantes, o risco da obesidade é muito maior. Doutor, outro medo. Será que eu vou engordar depois da cirurgia? Será que vai ter falha? Quais as chances de eu voltar a engordar? Bom, igual a todo tratamento, a gente sempre fala que a gente depende do outro lado, que é o paciente, Natália. Todas as equipes que são cadastradas, que na realidade estão afiliadas à nossa sociedade, elas têm um bom treinamento. Elas têm toda uma equipe interdisciplinar com nutricionista, psicólogo, psiquiatra quando é necessário, cirurgiões extremamente bem treinados, anestesia, Natália, as pessoas que têm medo da anestesia, os nossos anestesistas de todos os grupos são profissionais extremamente gabaritados. Então, a gente tem toda uma estrutura para poder dar para esse paciente para que a coisa ande bem. Quais os percentuais? Bem, de reganho de peso. De reganho de peso, no bypass gástrico varia entre 10% a 15%. Já no sleeve, que é uma coisa mais relacionada com a estatística americana, é mais alto, chega até 30% de chance de reganho de peso. Isso porque as duas cirurgias diferem um pouco nos mecanismos de saciedade cerebral. Gosto sempre de lembrar, Natália, que as pessoas às vezes me procuram, um outro receio é que as pessoas vêm e dizem assim: doutor, eu tenho medo porque eu gosto de comer, eu aprecio o alimento, eu tenho prazer de comer. Lógico, ele só está naquela condição porque ele gosta de comer, ele aprecia o alimento e às vezes porque tem desvios alimentares. Às vezes ele nem come muito, porém ele come comida errada, que a gente chama de comida lixo. A cirurgia bariátrica, pessoal, ela atua fundamentalmente a nível cerebral e muda uma série de desejos. Nessa pesquisa, são chamados os pacientes com vício de comida, adição à comida. Essa coluna clara são as pessoas antes da cirurgia bariátrica. Depois da cirurgia bariátrica ocorre essa redução imensa aqui. Então, a cirurgia é apenas mais uma prova, e nós temos dezenas de estudos que demonstram isso, que a cirurgia ela atua fundamentalmente a nível cerebral. Lógico que existe a motivação, o desejo da pessoa tentar mudar, porque como qualquer tratamento relacionado com vícios, que a obesidade é um deles, se o paciente não deseja mudar, a coisa talvez não funcione tão bem, Natália. E aí onde cai na sua pergunta, o medo de a pessoa voltar a engordar. A gente tem um time todo, a gente, como eu digo, toda a nossa sociedade de cirurgia bariátrica e metabólica, todas as equipes têm um time muito completo que vão dar o suporte para esse paciente. Infelizmente, algumas pessoas, mesmo sabendo de tudo isso que é falado aqui, nas nossas reuniões, no nosso site, no nosso Facebook, as pessoas ainda vêm, às vezes, querer operar como se fosse uma mágica. Simplesmente eu vou lá, me opero e vou ficar magro. Não funciona assim. Não funciona assim. Tem que mudar o estilo de vida. Todos nós temos que ter um grau de esforço. Eu sempre digo para as pessoas que antes da cirurgia, por mais esforço que eles façam, a adição da comida, o cérebro delas, o ponto que o organismo acha que tem que manter a gordura corporal, ele não baixa. Isso já foi pesquisado de todas as maneiras. Agora, depois da cirurgia bariátrica, esse ponto de ajuste de gordura corporal baixa e o cérebro da pessoa passa a trabalhar parecido, não igual, porém parecido com de uma pessoa com peso normal. Então, a cirurgia, a atuação dela fundamentalmente a nível cerebral, e aquelas pessoas que acham que o estômago vai ficar pequenininho, só vai comer um pouquinho, isso aí tem que ser eliminado, isso aí não existe. Na realidade, no início, a pessoa tem até repugnância alimentar às vezes, e aí as pessoas portadoras de obesidade, igual qualquer pessoa que tem algum tipo de vício, quando vê aquela pessoa no início, diz: vixe, tá vendo? Não vou me operar porque aquela pessoa come quase nada. Mas aquilo é só o começo. Quando ele for ver uma pessoa com mais alguns meses de operado, ele vai ver que a pessoa está comendo muito bem, muito tranquilo. E a adaptação alimentar, logicamente, é diferente. Vão ter pessoas que se adaptam super rápido e outras pessoas que vão demorar um pouco mais. Mas para isso a gente tem toda uma equipe de suporte. Muito bem, doutor. Acho que esse medo aí passou um pouquinho hoje. Muito obrigada por esses esclarecimentos mais uma vez aqui no Check-up. Eu que agradeço. Estamos falando com um profissional que tem aí no currículo mais de 8.000 cirurgias bariátricas realizadas. Até a próxima, doutor. Tchau, muito obrigado.